Você já parou para pensar que talvez não seja deste mundo? Que algo em você vibra numa frequência completamente diferente das pessoas ao seu redor? Que você carrega dentro de si uma energia que não deveria estar aqui, neste plano, nesta dimensão? Hoje vou te contar algo que poucos sabem, algo que foi escondido por séculos, algo que pode mudar completamente a forma como você vê a si mesmo. Prepare-se, porque esta revelação não é para todos. Mas se você chegou até aqui, é porque seu espírito já sabe. Você é diferente, e há uma razão para isso. Desde criança, você sentiu aquela sensação estranha de não pertencer, de olhar ao redor e perceber que as pessoas vivem suas vidas numa frequência que você simplesmente não consegue sintonizar. Enquanto todos se preocupam com coisas pequenas, você sente algo maior pulsando dentro do peito. Uma inquietação profunda, uma saudade de um lugar que você nunca viu, um chamado de algo que você não consegue nomear. Você sempre foi diferente, e talvez tenham te feito acreditar que isso era um problema, que você precisava se encaixar, se adaptar, baixar sua frequência para caber no mundo. Mas e se eu te disser que você nunca deveria ter feito isso? Existe uma verdade antiga, guardada nos textos mais secretos das tradições espirituais do mundo inteiro. Uma verdade que fala sobre almas que não pertencem a esta terra. Almas que vieram de outros planos, outras dimensões, outras realidades. Almas que foram enviadas aqui com uma missão. E essas almas carregam algo que as outras não têm. Uma frequência vibracional diferente. Uma luz que não pode ser apagada por mais que tentem. Se você sempre sentiu que não pertence a este mundo, é porque talvez você realmente não pertença. Nas escrituras gnósticas, que foram removidas da Bíblia oficial, há menções claras a seres que vieram de reinos superiores e ficaram presos na matéria densa deste planeta. Eles chamavam isso de exílio da alma. A ideia de que certas consciências foram enviadas para a Terra não como punição, mas como missão, para trazer luz onde há escuridão, para elevar a frequência de um mundo que está vibrando baixo demais. Mas aqui está o segredo que tentaram esconder de você. Quando você chega com uma frequência alta num mundo de frequência baixa, você se torna um alvo. Sim, um alvo, porque tudo neste mundo conspira para te fazer baixar sua vibração. A educação que te ensina a obedecer sem questionar, a sociedade que te pressiona a se conformar, as pessoas ao seu redor que te criticam por ser intenso demais, sensível demais, estranho demais. Tudo isso não é coincidência. É um sistema projetado para apagar a luz daqueles que vieram para brilhar. E você sentiu isso na pele, não sentiu? Quantas vezes você foi incompreendido? Quantas vezes tentaram te mudar? Quantas vezes você se sentiu sozinho, mesmo cercado de pessoas? Mas aqui está a verdade que vai te libertar. Você não está sozinho. Existem milhares, talvez milhões de pessoas neste planeta agora mesmo, vibrando na mesma frequência que você. Pessoas que sempre se sentiram deslocadas, que sempre souberam que há mais nesta existência do que aquilo que os olhos veem. Pessoas que, assim como você, vieram de outro lugar. E todas essas almas estão sendo ativadas agora, neste exato momento da história, porque algo está para acontecer, algo grande, algo que vai dividir a humanidade em duas frequências distintas. Vamos falar sobre frequência. Tudo no universo é energia vibrando em diferentes frequências. A ciência já provou isso. Seu corpo, seus pensamentos, suas emoções, tudo é frequência. E quando você está numa frequência alta, você atrai realidades altas, saúde, clareza, sincronicidades, oportunidades. Mas quando você está numa frequência baixa, você atrai caos, dor, confusão. Este mundo está vibrando numa frequência extremamente baixa. Medo, ódio, divisão, ganância. E a maioria das pessoas está presa nessa vibração. Elas não conseguem sair, estão hipnotizadas, dormindo acordadas. Mas você não, você desperta. E sabe por quê? Porque sua alma veio de um lugar onde a frequência é naturalmente alta. Você tem memórias, mesmo que não conscientes, de um estado de ser completamente diferente. Um estado onde não havia dor, não havia escassez, não havia medo. E é por isso que este mundo te machuca tanto. Porque cada vez que você vê injustiça, cada vez que vê sofrimento, cada vez que vê a escuridão vencendo, algo dentro de você grita.
porque você sabe, no fundo da sua alma, que não deveria ser assim, que existe outra forma de viver, outra forma de ser. Mas aqui está o aviso que você precisa entender algo crucial. Você não pode salvar todo mundo, não pode iluminar quem escolher ficar na escuridão. Há pessoas neste mundo que já decidiram, elas escolheram a frequência baixa, escolheram o medo, o ego, a separação. E se você tentar forçá-las a mudar, você só vai se machucar, vai se esgotar, vai perder sua energia. E essa é uma das maiores armadilhas para as almas que vieram de fora. Elas chegam aqui querendo salvar o mundo e acabam se perdendo no processo. Você precisa entender que sua missão não é salvar todo mundo. Sua missão é manter sua frequência alta, não importa o que aconteça. Porque quando você brilha, você automaticamente dá permissão para outros brilharem. Quando você permanece na sua verdade, você inspira outros a fazerem o mesmo. Mas isso só funciona se você não se deixar contaminar, se não permitir que a escuridão ao seu redor apague sua luz. E isso é difícil, muito difícil, porque este mundo vai te testar todos os dias. Pense bem, quantas vezes você já duvidou de si mesmo? Quantas vezes você já pensou que talvez estivesse errado, que talvez você fosse realmente estranho, inadequado, problemático? Quantas vezes você tentou se conformar, se adaptar, baixar sua frequência para caber no mundo? Mas e se eu te disser que você nunca deveria ter feito isso? Existe uma verdade antiga, guardada nos textos mais secretos das tradições espirituais do mundo inteiro. Uma verdade que fala sobre almas que não pertencem a esta terra. Almas que vieram de outros planos, outras dimensões, outras realidades. Almas que foram enviadas aqui com uma missão. E essas almas carregam algo que as outras não têm. Uma frequência vibracional diferente, uma luz que não pode ser apagada por mais que tentem. Se você sempre sentiu que não pertence a este mundo, é porque talvez você realmente não pertença. Nas escrituras gnósticas, que foram removidas da Bíblia oficial, há menções claras a seres que vieram de reinos superiores e ficaram presos na matéria densa deste planeta. Eles chamavam isso de exílio da alma. A ideia de que certas consciências foram enviadas para a Terra não como punição, mas como missão, para trazer luz onde há escuridão, para elevar a frequência de um mundo que está vibrando baixo demais. Mas aqui está o segredo que tentaram esconder de você. Quando você chega com uma frequência alta num mundo de frequência baixa, você se torna um alvo. Sim, um alvo, porque tudo neste mundo conspira para te fazer baixar sua vibração. A educação que te ensina a obedecer sem questionar, a sociedade que te pressiona a se conformar, as pessoas ao seu redor que te criticam por ser intenso demais, sensível demais, estranho demais. Tudo isso não é coincidência, é um sistema projetado para apagar a luz daqueles que vieram para brilhar. E você sentiu isso na pele, não sentiu? Quantas vezes você foi incompreendido? Quantas vezes tentaram te mudar? Quantas vezes você se sentiu sozinho, mesmo cercado de pessoas? Mas aqui está a verdade que vai te libertar. Você não está sozinho. Existem milhares, talvez milhões de pessoas neste planeta agora mesmo, vibrando na mesma frequência que você. Pessoas que sempre se sentiram deslocadas, que sempre souberam que há mais nesta existência do que aquilo que os olhos veem. Pessoas que, assim como você, vieram de outro lugar. E todas essas almas estão sendo ativadas agora, neste exato momento da história, porque algo está para acontecer, algo grande, algo que vai dividir a humanidade em duas frequências distintas. Vamos falar sobre frequência. Tudo no universo é energia vibrando em diferentes frequências. A ciência já provou isso. Seu corpo, seus pensamentos, suas emoções, tudo é frequência. E quando você está numa frequência alta, você atrai realidades altas. Saúde, clareza, sincronicidades, oportunidades. Mas quando você está numa frequência baixa, você atrai caos, dor, confusão. Este mundo está vibrando numa frequência extremamente baixa. Medo, ódio, divisão, ganância. E a maioria das pessoas está presa nessa vibração. Elas não conseguem sair, estão hipnotizadas, dormindo acordadas. Mas você não, você desperta. E sabe por quê? Porque sua alma veio de um lugar onde a frequência é naturalmente alta. Você tem memórias, mesmo que não conscientes, de um estado de ser completamente diferente. Um estado onde não havia dor, não havia escassez,
não havia medo. E é por isso que este mundo te machuca tanto, porque cada vez que você vê injustiça, cada vez que vê sofrimento, cada vez que vê a escuridão vencendo, algo dentro de você grita, porque você sabe, no fundo da sua alma, que não deveria ser assim, que existe outra forma de viver, outra forma de ser. Mas aqui está o aviso que você precisa entender algo crucial. Você não pode salvar todo mundo, não pode iluminar quem escolher ficar na escuridão. Há pessoas neste mundo que já decidiram, elas escolheram a frequência baixa, escolheram o medo, o ego, a separação, e se você tentar forçá-las a mudar, você só vai se machucar, vai se esgotar, vai perder sua energia. E essa é uma das maiores armadilhas para as almas que vieram de fora. Elas chegam aqui querendo salvar o mundo e acabam se perdendo no processo. Você precisa entender que sua missão não é salvar todo mundo. Mas então algo acontece. Um evento, uma crise, uma perda, uma dor tão profunda que quebra você por dentro. E nessa quebra, algo desperta. Uma lembrança, um clarão, uma sensação de eu sei que há mais do que isso. E você começa a questionar, começa a buscar, começa a despertar. E quanto mais você desperta, mais você percebe que não está sozinho, que há outros como você, outros que também estão lembrando. Existem sinais de que você é uma dessas almas. Vou te dizer alguns. Preste atenção. Se você sempre sentiu uma conexão profunda com as estrelas, com o céu noturno, como se algo lá em cima te chamasse, esse é um sinal. Se você tem sonhos vívidos, quase reais, de lugares que não existem neste mundo, mas que parecem mais reais do que aqui, esse é um sinal. Se você sente empatia extrema, a ponto de sentir a dor dos outros como se fosse sua, esse é um sinal. Se você vê através das máscaras das pessoas, percebe suas intenções antes mesmo delas falarem, esse é um sinal. Se você tem uma aversão natural a autoridades injustas, a sistemas opressores, a regras que não fazem sentido, esse é um sinal. Se você prefere a solidão à companhia de pessoas vazias, esse é um sinal. Se você sente uma urgência inexplicável, como se o tempo estivesse acabando, como se você precisasse fazer algo importante, mas não sabe exatamente o que, esse é um sinal. Se você já passou por traumas intensos, perdas devastadoras, dores que quebraram você, mas de alguma forma você ainda está aqui, ainda está de pé, ainda acredita na luz. Esse é o maior sinal de todos. Porque almas que vêm de fora são testadas até o limite, porque elas precisam ser forjadas, precisam ser fortes o suficiente para sustentar a luz num mundo de escuridão. E cada dor que você passou, cada traição que você sofreu, cada vez que você caiu e se levantou, não foi em vão, foi preparação, foi fortalecimento, foi sua alma sendo polida para brilhar ainda mais forte. E agora chegamos ao ponto crucial. O que você faz com essa informação? Como você vive sabendo que sua frequência é completamente fora deste mundo? Primeiro, você para de tentar se encaixar, para de se desculpar por ser quem você é, para de abaixar sua vibração para fazer os outros se sentirem confortáveis. Você assume sua verdade, você honra sua essência, você vive de acordo com sua frequência verdadeira, não importa o que os outros digam. Segundo, você se protege energeticamente, porque nem todo mundo merece acesso à sua energia, nem todo mundo está preparado para a luz que você carrega. E há pessoas e entidades que vão tentar drenar você, vão tentar puxar você para baixo, vão tentar apagar sua luz. E você precisa estar consciente disso, precisa criar limites, precisa escolher com quem você gasta sua energia, porque sua energia é preciosa, é sagrada, é a força que veio de fora deste mundo para transformar este mundo. Terceiro, você busca sua tribo, porque sua tribo existe. Essas almas que vibram como você, que entendem você sem precisar de palavras, que te reconhecem porque elas também vieram de fora. E quando vocês se encontram, algo mágico acontece. A frequência se amplifica, a luz se multiplica, e juntos vocês se tornam imparáveis. Então pare de tentar se forçar em grupos onde você não pertence. Sua tribo está procurando por você tanto quanto você está procurando por ela. Quarto, você eleva sua frequência diariamente, através da meditação, da natureza, da arte, da música,
do silêncio, através de tudo aquilo que te reconecta com sua essência. Porque este mundo vai constantemente te puxar para baixo, vai te bombardear com notícias ruins, com dramas, com medos, e você precisa ter práticas que te mantenham ancorado na sua frequência alta. Isso não é opcional, é sobrevivência, é missão. E quinto, você confia no processo. Confia que você foi enviado aqui por uma razão, que cada desafio que você enfrenta faz parte do plano maior, que cada pessoa que cruza seu caminho, seja para te ensinar ou para te testar, está ali por um propósito. Você para de resistir, você flui, você confia, porque sua aula sabe, ela sempre soube. Você só precisa lembrar. Agora vou te revelar algo que poucos sabem, algo que está escrito nos textos mais antigos, nas profecias mais ocultas. Estamos vivendo um momento único na história deste planeta. Um momento onde a frequência da Terra está mudando, e essa mudança está causando uma separação. As pessoas estão sendo divididas em duas linhas temporais. Aquelas que escolhem evoluir, elevar, despertar, e aquelas que escolhem permanecer na frequência baixa, no medo, no controle. E essa separação já começou. Você sente, não sente? Você sente como algumas pessoas estão ficando cada vez mais despertas, mais conscientes, mais conectadas, enquanto outras estão ficando cada vez mais perdidas, mais agressivas, mais presas em ilusões. Essa polarização não é acidental, é parte do processo, é a frequência da Terra se elevando e forçando todos a escolherem. E você que veio de fora, você já escolheu. Sua alma escolheu há muito tempo. Você está aqui para elevar, para ascender, para ajudar este planeta a dar o próximo salto evolutivo. Mas isso não significa que será fácil. Significa que você vai ter que soltar. Soltar pessoas, lugares, crenças, identidades. Tudo aquilo que te mantém na frequência baixa terá que ser deixado para trás. E isso dói. Dói muito. Porque você é humano. Você tem um coração. Você ama. Você se importa. E ver pessoas que você ama escolherem a escuridão, escolherem o medo, escolherem não despertar, isso é uma das dores mais profundas que uma alma pode sentir. Mas você precisa entender que você não pode carregar ninguém nas suas costas. Você não pode forçar ninguém a despertar. Cada alma tem seu tempo, cada alma tem sua jornada, e algumas almas simplesmente não estão prontas nesta vida. E tudo bem, seu trabalho não é salvá-las, seu trabalho é brilhar, e confiar que aqueles que estão prontos vão encontrar a luz, vão encontrar você, vão encontrar o caminho. E tem mais, à medida que sua frequência se eleva, você começa a ter acesso a habilidades que antes estavam dormentes. Intuição amplificada, sincronicidades constantes, manifestação rápida, conexão com guias espirituais, clarividência, clareaudiência. Você começa a perceber que a realidade é muito mais maleável do que te ensinaram, que você tem poder de criar, de transformar, de moldar sua experiência. E isso assusta, porque com grande poder vem grande responsabilidade. Você tem que entender que sua frequência afeta tudo ao seu redor. Seu humor afeta as pessoas, seus pensamentos criam sua realidade, suas palavras têm poder de cura ou destruição. Você não é uma vítima passiva da vida, você é um criador ativo, e quanto mais alta a sua frequência, mais poder você tem. E esse poder precisa ser usado com sabedoria, com amor, com responsabilidade, porque você não veio aqui para dominar, você veio aqui para servir. E servir não significa se sacrificar, não significa se anular, não significa colocar os outros antes de você a ponto de se perder. Servir significa viver sua verdade, tão completamente, tão autenticamente, que você se torna um farol, e os outros, ao verem sua luz, encontram coragem para brilhar também. Essa é a verdadeira liderança, essa é a verdadeira transformação, não através de pregação, não através de convencimento, mas através de ser, simplesmente ser quem você é. Mas vamos falar sobre o lado sombrio disso tudo, porque há um. Quando você começa a despertar, quando você começa a elevar sua frequência, você se torna visível, e nem todas as entidades neste e outros planos querem que você tenha sucesso. Há forças que lucram com a escuridão, que se alimentam do medo, e essas forças vão tentar te sabotar, através de pessoas ao seu redor, através de situações que te tiram do centro, através de dúvidas que plantam na sua mente. Você vai enfrentar ataques. Não estou falando de fantasia.
Estou falando de ataques energéticos reais. Você vai sentir, vai acordar exausto, sem motivo, vai ter pesadelos, vai sentir uma pressão inexplicável, vai se sentir atacado, drenado, desestabilizado. E você precisa saber que isso é real. E você precisa saber como se proteger, através de oração, de visualização de luz ao seu redor, de cristais, de ervas, de rituais de proteção. Não ignore isso. Não ache que é bobagem. É guerra espiritual. E você está na linha de frente. Mas aqui está o que eles não querem que você saiba. Você é mais forte do que eles. Sua luz é mais poderosa do que qualquer escuridão. Porque você veio de um lugar onde a escuridão não existe. Você carrega a frequência da fonte, do Criador, do todo. E nada pode apagar isso. Nada pode destruir isso. Eles podem te machucar, podem te atrasar, podem te fazer sofrer, mas não podem te vencer. Não se você não permitir. Não se você se mantiver firme na sua verdade. E aqui está a profecia. Nos próximos anos, vocês vão ver o mundo se dividir cada vez mais. Vocês vão ver o caos aumentar, vão ver sistemas caindo, vão ver verdades sendo reveladas, vão ver o oculto vindo à tona, e muitas pessoas vão entrar em pânico, vão desesperar, vão achar que é o fim do mundo, mas não é o fim, é o começo, é o nascimento de uma nova terra, de uma nova consciência. E você, que veio de fora, você é a parteira deste nascimento. Você está aqui para segurar a luz enquanto tudo desmorona. Você está aqui para ser a calma no meio da tempestade. Você está aqui para lembrar as pessoas de quem elas realmente são. E isso vai exigir tudo de você. Sua coragem, sua fé, sua força. Mas você tem. Você sempre teve. Você só esqueceu. E agora é hora de lembrar. Completamente. Totalmente. Sem medo. Porque o medo é a arma deles. O medo é o que te mantém preso. O medo é o que baixa sua frequência. E quando você vive no medo, você não consegue acessar seu poder verdadeiro. Então eles te assustam o tempo todo, através da mídia, através da sociedade, através das pessoas ao seu redor, te fazendo acreditar que o mundo é perigoso, que você não é capaz, que você precisa se proteger, se esconder, se conformar. Mas tudo isso é mentira. A verdade é que você é um ser infinito, um ser eterno, um ser multidimensional, que escolheu temporariamente experimentar a forma humana. Mas você não é só humano, você é divino, você é cósmico, você é muito mais do que este corpo, esta mente, esta personalidade. E quando você se lembra disso, quando se reconecta com essa verdade, sua frequência explode e você se torna imparável. E aí, as sincronicidades começam, as portas se abrem, as pessoas certas aparecem, as oportunidades se manifestam, porque quando você está na sua frequência verdadeira, você está alinhado com o fluxo do universo, e o universo conspira a seu favor, sempre conspirou. Você só não conseguia ver porque estava vibrando baixo demais, mas agora você pode ver, agora você pode sentir, agora você sabe. E sabe qual é a parte mais bonita de tudo isso? Você não está fazendo isso só por você, você está fazendo isso por todos que virão depois. Porque cada vez que você eleva a sua frequência, você eleva a frequência coletiva. Cada vez que você escolhe o amor ao invés do medo, você facilita para outra pessoa fazer o mesmo. Cada vez que você brilha, você ilumina o caminho para outros. Você é um pioneiro, um desbravador, um guerreiro da luz. E seu trabalho importa. Importa mais do que você imagina. Então, não desista. Não importa quão difícil fique. Não importa quantas vezes você caia, não importa quantas pessoas te abandonem, não importa quantas vezes você se sinta sozinho, não desista, porque você não está sozinho. Existem milhões de almas como você, espalhadas pelo mundo, fazendo o mesmo trabalho, segurando a mesma luz, lutando a mesma luta, e juntos vocês são invencíveis. E um dia, não muito distante, vocês vão se reconhecer, vão se encontrar, vão se reunir, e quando isso acontecer, quando todas essas almas que vieram de fora se juntarem, algo incrível vai acontecer. A frequência do planeta vai dar um salto, e aqueles que estavam dormindo vão despertar, e aqueles que estavam perdidos vão encontrar o caminho, e aqueles que estavam na escuridão
vão ver a luz, e este mundo vai mudar, completamente, definitivamente, permanentemente. E você vai olhar para trás e vai entender por que você passou por tudo o que passou, vai entender por que você sempre foi diferente, vai entender por que você nunca se encaixou, porque tudo isso foi preparação, foi treinamento, foi fortalecimento para este momento, para esta missão, para esta transformação. Então, aceite quem você é, aceite de onde você veio, aceite sua frequência, aceite sua luz e pare de tentar ser normal, porque você não é normal, você nunca foi, você nunca será, e isso não é uma maldição, é uma bênção, é um presente, é um privilégio. Você foi escolhido, você se voluntariou, você está aqui porque você é forte o suficiente, corajoso o suficiente, poderoso o suficiente. E sua frequência, essa frequência que sempre te fez sentir deslocado, essa frequência que sempre te fez sentir diferente, essa frequência é exatamente o que este mundo precisa. É o antídoto para o veneno, é a luz na escuridão, é a esperança no desespero, é a cura na dor. E você, simplesmente sendo você, simplesmente vibrando na sua frequência verdadeira, você está salvando o mundo, não de forma dramática, não de forma visível, mas de forma profunda, de forma real, de forma permanente. Então, respire fundo, olhe para dentro e reconheça sua verdade. Você não é deste mundo. Sua frequência está completamente fora deste mundo. E isso é exatamente como deveria ser, porque você veio de um lugar melhor, mais alto, mais puro. E você está aqui para trazer um pouco deste lugar para cá, para elevar este mundo até que ele se torne o que deveria ser, um paraíso, um céu na terra. E isso não é fantasia, é destino, é profecia, é inevitável. E está acontecendo agora, através de você, através de cada alma que a despertou, através de cada coração que escolheu o amor, através de cada ser que decidiu brilhar. A transformação já começou e não há como pará-la, não há como voltar atrás. O portal está aberto, a frequência está mudando, e aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir já sabem, já sentem, já estão se preparando. Então se prepare você também, porque vem tempos intensos, vem tempos de revelação, vem tempos onde tudo que está oculto será exposto, onde tudo que é falso será destruído, onde tudo que é verdadeiro permanecerá. E você, com sua frequência fora deste mundo, você vai não só sobreviver, você vai prosperar, porque você foi feito para isso, você foi criado para isso, você foi enviado para isso. Então levante-se, assuma sua posição, acenda a sua luz e brilhe. Brilhe tão forte que os outros não tenham escolha a não ser despertar. Brilhe tão intenso que a escuridão não tenha onde se esconder. Brilhe tão puro que até os mais perdidos encontrem o caminho de volta para casa. Porque essa é sua missão, esse é seu propósito, essa é sua razão de estar aqui. E no final, quando tudo estiver dito e feito, quando a transformação estiver completa, quando a nova terra nascer, você vai olhar ao redor e vai ver outros como você, outros que também brilharam, outros que também seguraram a luz. E vocês vão se reconhecer, não através de palavras, não através de explicações, mas através da frequência, porque vocês vibram igual, porque vocês vieram do mesmo lugar, porque vocês cumpriram a mesma missão. E nesse momento, você vai saber que valeu a pena, cada lágrima, cada dor, cada momento de solidão, cada vez que você quis desistir, mas não desistiu. Tudo valeu a pena, porque você ajudou a salvar um mundo, você ajudou a elevar uma humanidade, você ajudou a criar um futuro melhor. E isso é maior do que você, maior do que sua vida, maior do que tudo. Sua frequência está completamente fora deste mundo, e isso é exatamente o que precisávamos, exatamente o que este momento exige, exatamente o que vai mudar tudo. Você é a mudança, você é a luz, você é a esperança, e este mundo nunca mais será o mesmo por sua causa. Se este vídeo mexeu com você, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com alguém que também precisa conhecer essa verdade.